Boa noite, amigos. Estamos de volta e hoje é um dia muito importante para nós. Vamos ouvir e bater um papo com nada mais, nada menos que o professor Josevando Nascimento. Um homem muito querido nessa cidade maravilhosa, muito dedicado ao estudo e à busca pelo conhecimento na área do direito. Professor Josevando Nascimento, em Ilhéus, e olha, ele já chegou aí, tá na área. Em Ilhéus, falar esse homem muito dotado de saber. E hoje eu sou menor ainda do que eu já sou, pequeno, diante de um monstro sagrado do direito regional, que é o nosso querido professor Josevando Nascimento. A gente vai bater um papo com ele hoje e ouvir um pouquinho da história de vida dele, das experiências. Olá, professor. Olá, meu querido. Boa Tudo noite, beleza? tudo bem? Que alegria estar aqui Olha, com você. o prazer é todo meu, viu? O senhor já tem aí umas figuras importantes também aí, ó. Doutor Wagner na área aí, ó. Pois é, já estou vendo aqui. Parece que a Ah, internet não está me ajudando muito, não, mas a vamos gente, trabalhar, vamos trabalhar. vamos trabalhar. Eu agradecer aos amigos que já entraram. Nossa amiga Adriana Moraes está aí na área. Também Estou doutor Wagner vendo. Aires, muito obrigado pelo carinho. Nós vamos ouvir hoje um pouquinho da história de vida da luta do professor Josevando Nascimento, que em Ilhéus, como eu estava falando, na região do Cacau e toda a Bahia, principalmente no meio acadêmico. É muito querido, tem um espaço importante do direito regional e do interior da Bahia, mas a gente quer conhecer um pouquinho daquele professor Josevando que iniciou a carreira, né? Iniciou a escolha de vida. Por quê? O senhor é referência para muita gente. Quero agradecer desde já a presença do doutor Jabes Ribeiro, que nos dá a honra, doutor Tandique, meu amigo PC, uma turma boa que já está nos ouvindo. Eu queria pedir para o senhor nos contar um pouquinho dessa história, desde o início, na construção do homem, do professor Josevando Nascimento. Muito obrigado por aceitar esse bate-papo com a gente aqui. Um abraço para Ronaldo também, que já está na área aí. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de estar batendo esse papo com você, descontraído, conversando um pouquinho sobre assuntos diversos e principalmente essa minha escalada do magistério. Obrigado aí, já estou vendo aí o Tandique, né, esse Verdade. grande nome aí da Defensoria Pública, o meu querido confrade Jabes Ribeiro, a quem eu tenho assim um carinho todo especial. Comecei junto com o Jabes, professor lá do RNA, do Que massa. cursinho de Jabes. Passei muitos anos trabalhando lá do RNA, uma matéria que infelizmente tiraram da grade, que era a Organização Social e Política Brasileira, OSPB. Eu acho que você deve ter dado essa disciplina, né? Eu já tinha Uma saído, matéria eu que ainda não estava ainda exatamente na. nunca devia ter saído. Eu ainda não tinha pego Diga. essa área ainda não. Eu era muito jovem quando eles tiraram de pauta. Mas fiz todo o meu ensino de primeiro, segundo grau em Ilhéus. Eu gosto sempre de dizer que eu sou cria Uhum. da Escola Afonso de Carvalho, depois Maravilha. CEAMEV, IBE, depois a Faculdade de Direito, onde me tornei bacharel em Direito, depois advogado militante na área criminal, e depois enveredei pelo caminho do magistério, com os cursos apropriados de pós-graduação, mestrado, exatamente para fazer jus à minha qualificação como professor. Hoje Massa. eu sou professor aposentado da Universidade Estadual de Santa Cruz, com muita honra, mas que continuo na labuta diária como coordenador do curso de Direito da Faculdade Mário Thaís e professor de Direito Penal, já que sou mestre em Direito Público, no ramo do Direito Penal, com livros publicados e continuando aí a minha trajetória por mais algum tempo, que eu gosto muito de dizer uma frase
e era da nossa querida Conceição Lopes, que você não deve ter conhecido, a rainha Conceição Lopes, rainha da Sociedade de Ilhéus. E ela dizia: só deixo o meu cariri no último pau de arara. Eu também, só deixo o meu cariri no último pau de arara. Então, eu ainda vou continuar incomodando muita gente por aqui. Que massa! Professor, já tem uma mensagem para o senhor aqui, para a gente, do professor Jabes Ribeiro. Um abraço também, muito querido, um cidadão, um ser humano muito especial. Robson, que entrou na área aí também, um abraço. Eu queria... Eu já tenho outro recado aqui de PC. Tá falando que o senhor fez um belo trabalho como professor no CIERG também, ó lá, tá vendo aí? Exatamente, Rapaz, porque eu fui. história. Obrigado. Obrigado. Eu fui diretor do CIERG, Centro Integrado de Educação Rômulo Galvão, que hoje é Colégio da Polícia Militar. Fui diretor do Centro Educacional Álvaro Melo Vieira e membro da Academia de Letras de Ilhéus, presidente por 2 vezes, e assim eu vou construindo. E aí eu vou caminhando, né? E a história ainda cumprindo tá aquilo que Deus determinou para a minha vida. Verdade. Ainda temos alguma coisa para fazer. Eu quero agradecer a nossa amiga Luciana que entrou aí. Obrigado, Luciana. Um forte abraço. Luciana, professor Ciara. doutor, eu queria perguntar para o senhor, talvez muitas vezes já ouviu essa pergunta, mas eu acho importante. Quando o senhor se apaixonou pelo direito e, ao mesmo tempo, são 2 em 1. E quando o senhor se apaixonou para ensinar o direito? Qual foi o momento da sua vida que você se apaixonou? Eu sempre gostei de dar aula. Eu, um jovem, né, começava ministrando dando bancas a meninos da Cidade Nova, e depois eu comecei a entender que realmente eu estava no caminho certo, que meu negócio era o magistério. Cheguei até tentar um vestibular para a medicina e vi que estava exatamente no caminho errado. Quando as pessoas até viravam para mim e diziam: você fala bem, né? Você tem o dom da palavra, você deveria fazer direito. As pessoas mais ligadas ao meu círculo de amizade, principalmente aquelas pessoas com quem eu convivi, como o doutor Guilherme Basto, o doutor Laércio Damásio, o doutor Walter Pires, né? Eu, menino ali da Cidade Nova, e todos diziam assim: você fala bem, você tem o dom da palavra, você deve ser um advogado. Eu me empolguei com isso e, terminando o curso científico, outra coisa não deu: fazer o vestibular para direito. E, a partir daí, já bacharel em direito, eu sentia exatamente que a minha vocação era o magistério, né? Eu dou aula com a maior satisfação. Eu continuo na sala de aula com o mesmo entusiasmo. Eu sou um professor da FTC de Itabuna, que eu dou aula às 7h30. Quando os alunos chegam, eu já estou na sala de aula. E eles me perguntam: o senhor dormiu em Itabuna, professor? Digo: não, eu moro em Ilhéus, dormi em Ilhéus, né? Mas se eu tenho aula às 7h30, eu tenho que sair de Ilhéus mais cedo. Então, eu sou um entusiasta do magistério e tenho certeza que, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver ainda durinho, eu continuarei na cátedra ainda por algum tempo. Maravilha. E a gente percebe realmente que o senhor tem uma paixão realmente por ensinar, não só na sala de aula. Eu sou testemunho de momentos, vou contar aqui, talvez o senhor não lembre. Um abraço para Rinaldo e Railson que entrou aí. O senhor, naquele momento do Reunilhéu, estava aquele fofoco, aquela bagunça. Aí o senhor estava, eu e um rapaz aí, sentado, batendo papo. Aí o senhor veio e chamou: rapaz, olha e vem um caminho que vocês estão seguindo. Esse caminho é o certo. Olha, não estou dizendo que vocês estão errados, mas quero que vocês analisem. Então o senhor estava trazendo uma reflexão para aquele momento. Zeri Sena. Obrigado, Zeri, isso, meu querido amigo. E quero também agora mesmo estou com a caneca, só, hein? Professor nota 10. Aqui, ó. Tá vendo que caneca dada pelos estudantes de direito do ano passado. Professor nota 10. Massa. Que massa.
Então, eu quero também aproveitar o nosso amigo Zeri, agradecer a Deus pela saúde restabelecida dele, mandar um abraço. Fico muito feliz em estar aqui, Zeri, vendo você aí, nos assistindo. Em breve quero ter o prazer de estar batendo esse papo contigo também, viu? Graças a Deus. Gosto muito de Zeri. A filha foi minha aluna, uma menina brilhante, e de lá para cá firmamos uma amizade. Zeri é uma pessoa da minha estima. Quero muito bem a ele e pedir muito a Deus pela recuperação da saúde dele. Graças a Deus, ele está caminhando bem e por muito tempo estará entre nós. Com fé em Deus. É verdade, nós amamos muito. Professor, então, como eu estava falando, foi um momento que não tinha nada a ver sala de aula, mas o senhor estava ali nos trazendo uma lição para uma reflexão. Isso isso é de alguém que tem a paixão por ensinar o dia a dia, o cotidiano da vida, né? Isso é muito bonito, isso a gente precisa mais. Porque não basta, Jefferson, não basta só ter o conhecimento, você tem que ter o dom para o magistério, você tem que gostar do magistério, você tem que ser um professor 24 horas. O professor não é aquele que apenas chega na sala de aula, dá sua aula e vai embora. O professor é aquele que está construindo com o aluno no dia a dia. Então, eu sou professor assim, né? De encontrar com o aluno, de conversar com o aluno, do aluno me telefonar. Eu coloco, a primeira coisa que eu faço quando chego em sala, agora nesse tempo moderno, é colocar o meu zap, colocar o meu e-mail, porque eu sempre quero estar à disposição do aluno. Talvez seja por isso de ser considerado professor nota 10. Paraninfo de diversas turmas, quando não sou paraninfo, sou homenageado, né? Você vê que eu fui paraninfo da primeira turma dos bacharelandos em Direito da Faculdade Madre Thaís, paraninfo da primeira turma dos bacharelandos em Direitos da FTC, e de lá para cá continuo. Quando não sou paraninfo, sou patrono, sou homenageado. É uma demonstração de que aquilo que eu faço com muito carinho, faço com muito amor, faço com muita dedicação. E isso o senhor deixa para a sociedade um legado, né? Não só para o senhor, mas para a sociedade um legado que constrói cidadãos, né? Eu acho que a profissão mais linda deveria ser a mais valorizada, a de professor. E o senhor consegue ser de uma forma especial por essa pessoa que é o senhor. Agora, eu queria perguntar ao senhor sobre a questão um pouquinho do direito. Depois a gente volta para a sua vida de professor, mas eu queria entender um pouquinho como é que nasce a paixão pelo direito em alguém como o senhor, que já tem a paixão pela pedagogia, por ensinar. Como é que nasce isso? Também no direito, que é uma área tão complexa. O direito é uma área muito complexa, porque o direito visa, acima de tudo, a pacificação das relações sociais. Eu tive um professor do mestrado que falava muito das chamadas relações intersubjetivas, que os homens exercem uns com os outros na vida em sociedade. É o que nós chamamos de processo interativo, o processo de interação social. E o direito surge exatamente para dirimir esses conflitos. Aí é que está a beleza do direito, aí é que está a grandeza do direito. Saber que o direito é um instrumento para normatizar a vida dos homens em sociedade. O direito é exatamente para fazer com que as pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, não briguem, que os litígios sejam contornados. Eu gosto muito de um pensamento de um grande mestre chamado Condorcet. Ele diz assim: onde há homens, há interesses. Onde há interesses, há conflitos. Onde há conflitos, surge a necessidade de compô-los. Aí está o direito. Olha que coisa linda. Onde há conflitos, surge a necessidade de compô-los. Compor os conflitos. Como é que se compõe os conflitos? Com, naturalmente, a intermediação da lei. Porque, em verdade, Jefferson, a lei é para todos. Os que descumprem a lei, aqueles que naturalmente estão fugindo do texto legal, a esses o direito tem que chamar e mostrar. Vem cá, você está errado, meu amigo. O caminho é por isso aí. Isso é apaixonante. Talvez seja por essa sede de justiça, talvez seja por essa sede que eu sempre tive em pacificar
em harmonizar. Eu sou um advogado de conciliação, de harmonização. Quantas vezes eu chamo as pessoas para conversar, eu mostro ao pai a obrigação que ele tem. Então, quero acreditar que esse meu desejo pelo direito surgiu exatamente de dentro de mim, dessa sede que eu tenho de fazer justiça e mostrar a todos que o direito serve exatamente para apaziguar. Muito bonito, professor. Fico muito feliz de ouvir as suas palavras. Inclusive, a gente tem uma excelente companhia Rúbia, também. Rúbia entrando aí, minha querida. Professora, querida, eu chamo de tia professora e doutora Rúbia. Adoro, amo mesmo. Minha colega, minha amiga, minha comadre, quase 60 anos de amizade, caminhamos juntos, né? Estudamos juntos. Eu sou uma pessoa da casa de Rúbia, os pais de Rúbia, dona Luzia, me chamava de Zequinha, para demonstrar exatamente o afeto que tinha para comigo. Então, Rúbia é uma pessoa da minha estima, do meu coração, o irmão dela, que é bem mais novo do que ela e eu, sabe disso, e nunca teve ciúme dessa amizade, porque eles sabem que Rúbia é uma peça muito querida de todos nós. Quero muito bem, muito bem. E eu só tenho uma filha, que é a doutora Catiúça, que é psicóloga. Na hora que nasceu, eu não tive outro pensamento. Quem vai batizar é Rúbia, exatamente para estreitar ainda os laços da nossa amizade. Então, minha filha Catiúça é afilhada de Rúbia com muito prazer, com muito carinho. Que massa! É uma pessoa especial. Quero mandar um abraço também ao nosso amigo, irmão de arma, Linsmar Uzeda, lá de Salvador, está aqui nos acompanhando. Tem uma galera boa chegando aí. Eu acho que é fundamental a gente explorar mais o senhor nessa sua paixão pelo direito. Então, daqui a pouco a gente entra em outras áreas, mas eu queria explorar mais esses seus conhecimentos do direito. Eu sou leigo, totalmente leigo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre uma corrente do direito que eu ouço muito falar, mas eu não entendo nada. A chamada corrente garantista. O que quer dizer isso? Eu fico curioso em saber. Já tive alguns momentos de querer perguntar, mas fico meio com vergonha, mas vou aproveitar esse momento que o senhor está aí, um professor doutor, para nos explicar o que é isso. O garantismo é uma corrente do direito, especialmente do direito penal, defendida por Ferrajoli. Ferrajoli trabalhou o garantismo penal baseado exatamente no estrito cumprimento da lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E o cumprimento da lei se faz necessário. Basta lhe dizer que o grande princípio do direito penal é o princípio da legalidade, que diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer, em outras palavras, não há crime sem lei, não há crime sem pena. O garantismo vem exatamente reforçar esse axioma. Não há crime sem lei. A lei está acima de tudo. Então, quando se fala em garantismo, quando se fala em teoria garantista, principalmente dentro dessa lição de Ferrajoli, é a obediência restrita ao cumprimento da lei. Maravilha aí, ó. A aula. A gente tem uma companhia também aqui de um cara que eu tenho um grande carinho e respeito, ó. Chegou aí, eu fico até emocionado. É nosso querido Hamilton Fontes, Floresta Fontes. Hamilton, né? Fontes, muito querido. A esposa também, minha amiga do coração. A esposa, minha amiga do coração, a doutora Ana Fontes, uma moça preparada, uma enfermeira da melhor qualidade, professora universitária. E eu fui aluno da mãe da doutora Ana, professora Olga Dourado Lavinsky, de saudosa memória, uma pessoa extraordinária, que era esposa de doutor Delfone Lavinsky, um dos pioneiros da advocacia de Ilhéus. Saúdo com muita alegria a Hamilton Floresta Fontes, enviando um beijo muito carinhoso para a sua querida esposa, minha irmã do coração, Ana Fontes. Maravilha. Também o doutor Tandic disse uma coisa aqui que eu tenho, assim, uma verdadeira aula de direito. É verdade. O que o senhor deu aí foi um seminário. Manda um abraço para Tandic é uma pessoa também. Tandic é uma pessoa muito querida. Fui aluno do pai dele.
Dr. Tandique Rezende de Moraes, um dos grandes nomes do direito, um latinista, um homem que cultuava a língua maravilha. Até hoje me lembro de um poema que declamei exatamente para um estudo na aula poética do professor Tandique, chamado O Desventurado. No bar, ainda cedo, jaz do canto, e já começa o dia em desalento, fugindo, passe firme, imerso em pranto. Quer dizer, uma coisa linda, preparada por doutor Tandique. Foi meu grande professor. Quero saudar família, também, né, aí a Nila Lopes, querida companheira, ex-presidente do Rotary Clube de Ilhéus, atualmente fazendo doutorado em São Paulo, uma pessoa muito querida ao meu coração. Um abraço para Nila e para Léo, nossos queridos companheiros rotarianos. O amigo Zeri está dizendo que vai participar de uma reunião com os Gideões. Um abraço, viu? Manda um abraço para o nosso amigo Jair. Um abraço para ele, que é um grande líder lá. Temos companhias boas aqui, viu, professor? Excelentes companhias aqui, viu? Oliver Júnior, um abraço. Doutor Geraldo Calazans está na área aí, ó. Lio Nascimento. Doutor Geraldo Calazans, meu querido aluno. Felipe Reis. Tem uma galera boa aí. Eu queria perguntar mais uma coisa do direito para o senhor, porque, assim, aproveitar com um professor doutor, isso fica até, digamos assim, maravilhado. Eu fico maravilhado porque o senhor não é só um professor, o senhor é um doutor com, digamos assim, juntou a sua capacidade de ensinar com o conhecimento do direito. E isso transforma em outro, traz a discussão para outro patamar, né? Eu que sou um leigo totalmente no assunto, fico tirando essas oportunidades para aprender um pouquinho. Por que eu perguntei? Eu queria até explicar para você, porque eu perguntei. Porque a gente ouve muito na televisão, principalmente atualmente, né, a questão, alguns termos utilizados do direito. E por causa dos últimos anos, dando a TV praticamente entrando nos tribunais, muitos assuntos, muitas discussões que eram recitamente do mundo do direito, hoje está sendo discutido nas salas do bate-papo, nos botequins, no fundo de casa. Eu queria saber do senhor, isso é bom ou isso é ruim? Quero mandar um abraço ao nosso amigo Augusto Castro, que está na área aí, viu? Forte abraço, a Luciana também. É um prazer receber essa galera. Forte abraço, Augusto Castro. Grande abraço para minha querida Luciana Galo, esposa do meu queridíssimo companheiro Paulo Moreira. Luciana também faz parte daquela relação das pessoas do meu afeto e da minha estima. Olha, hoje também, estou na área aí. Exatamente. Augusto Castro, que beleza. Augusto Castro. Olha, hoje se discute muito o chamado o direito achado na rua. O direito achado na rua, que é o chamado, vamos dizer assim, direito alternativo. A discussão do direito hoje, ela ultrapassa os muros da faculdade. Ela sai dos umbrais da faculdade e vai para o botequim, vai para a loja, vai para a rua. Todo mundo começa a discutir o direito porque entende que ele faz parte, aquilo que disse no início da minha conversa, das relações sociais. Então, todo mundo não está, vamos dizer assim, distante da realidade social que vive, e aí começa a querer praticar o direito. Às vezes até diz uns impropérios, diz umas coisas que estão completamente fora da realidade jurídica. Mas só o fato das pessoas estarem discutindo, só o fato dela querer saber, você não imagina que nessa época agora da pandemia, quanto se discute direito no meio da rua, na fila do banco, na porta do supermercado, todo querendo se inteirar desses novos decretos, dos dispositivos municipais, estaduais e federais. Essa é uma preocupação normal e natural das pessoas que vivem em sociedade e, consequentemente, querem buscar um pouquinho desse conhecimento. Muitas vezes, repito, não é aquele que está alicerçado no texto da lei, mas como o povo compreende e, naturalmente, esse aguçamento de querer saber mais ou de querer aprender, de querer buscar. Acho que isso é muito importante. Isso é muito importante porque renova nas pessoas esse condão do conhecimento, do aprendizado, etc.
Olha, entrou outra figura aí do direito, maravilhoso, que eu me encantei vendo uma das lives dele, doutor Jefferson Ramos, lá de Itabuna, que também é uma referência. Nosso amigo Paulo Moreira entrou aí também. Um abraço, doutor Paulo. Paulo Moreira, meu querido companheiro. Paulo, eu fui vereador junto com o Paulo Moreira. Que Né? bom! Eu vou perguntar depois algumas coisas das suas áreas, viu? Da área da área de vocês, vamos lá. Que eu acho importante vamos também. Lá, vamos... Mas eu queria saber o seguinte: para a academia, o senhor é um acadêmico, literalmente falando, além de ser professor, também um doutor. Para a academia, esse momento que nós vivemos, onde todo mundo quer dar um pitaco sobre o direito, eu tenho evitado, porque primeiro que eu não sei bulufas nenhuma, então eu prefiro ficar assistindo os doutores falando, né? Para a academia, isso é bom ou é ruim? Esse momento que a gente está vivendo, vendo leigos discutindo assuntos que, na maioria das vezes, não entende nada. Evidentemente que é aquilo que eu disse, né? Todos têm a sede do conhecimento. Muitas vezes ele não conhece o texto da lei, ele não conhece o código. Uma vez uma pessoa virou para mim e perguntou assim: professor, me diga uma coisa, eu tenho muita curiosidade de saber quem é que faz esse estado desses códigos, que existe tanto código na vida, código civil, código penal. Quer dizer, olha a preocupação dele. Querer saber quem é que faz o código. Né? Por que existe Código Civil? Por que existe Código Penal? Por que existe Estatuto da Criança? Por que existe... Enfim, eu respondi a ele, né? Numa linguagem bem simples, mas respondi a ele que os códigos exatamente disciplinam as normas. O Código Penal disciplinam as normas penais nos seus 361 artigos. O Código Civil disciplina... enfim, eu senti... nessa pergunta, aquilo que você está querendo saber. Por que as pessoas querem se informar? Isso confronta com o conhecimento acadêmico? Evidentemente que não. É claro que o conhecimento acadêmico é o conhecimento, vamos dizer assim, da sabedoria, da sapiência, o conhecimento da doutrina, mas que as pessoas que estão de fora, elas tentam buscar na medida do possível. Né? Na medida do que elas entendem que seja. Eu acho tão engraçado quando a pessoa diz assim: ô doutor, o senhor que entende da lei, como é que o senhor me explica isso? Olha como ele faz uma ilação. O senhor que entende da lei, porque ele entende que, pelo fato de ser uma pessoa estudioso da lei, ele naturalmente tem mais conhecimento do que ele e, consequentemente, pode explicar aquele assunto que para ele não é tão comum, não é tão peculiar. Maravilha, maravilha. Aí, uma verdadeira aula, né? Não tem como não tentar explorar mais essas palavras do professor que, para nós leigos, eu particularmente, facilita, né? Facilita a vida bastante. Era muito bom se quando aparecesse na TV, nos noticiários, tivesse alguém explicando alguns termos que a população ia acabar compreendendo. Mas voltando um pouquinho sobre o direito, Jefferson Braga disse aí, ó, professor de todos nós, professor José Vando. Um abraço para Jefferson Braga. Jefferson Braga, professor Jefferson Braga, professor da FTC, meu querido amigo, um homem muito preparado também. Eu queria saber muita gente entrando aí, hein? Beleza. Galera boa. Maravilha. O senhor arrasta a multidão, onde o senhor vai. Graças a Deus, não estou lhe decepcionando. Não, rapaz, eu estou muito feliz, porque primeiramente, eu gosto muito do senhor. O senhor sempre foi uma pessoa muito especial para mim, de um trato, sempre foi muito carinhoso, sempre foi muito educado. E até nos momentos como eu falei para o senhor, de luta, o senhor me chamava, me orientava, e eu sou um admirador do senhor. A questão do direito para o cidadão, voltando assim, como a academia pode facilitar algumas compreensões? Olha como a gente está longe, viu? Marta Rodrigues, vereadora de Salvador, Rafael Moreira, nosso empresário lá, amigo de Itabuna. Um abraço para todos vocês que estão entrando aí. Que Deus abençoe a cada um. Para a academia, para nós leigos, como a academia pode facilitar a compreensão na hora de grandes debates? Qual digamos assim, a forma que a academia pode nos orientar para nós leigos nesse momento com a participação, com ciclos de estudo, com debates, com palestras? A academia é uma casa aberta.
A academia é uma casa das letras, que cultua as letras, daí o seu slogan, né? Mas ela promove, a academia se abre para as pessoas, claro que a condução da academia é dos acadêmicos, aqueles que naturalmente foram escolhidos, né? Daí tem um critério rígido de ser acadêmico, de pertencer a uma academia. Mas ela promove momentos de natureza cultural exatamente para que a academia desça até as pessoas, com palestra, com seminários, com simpósios, com debates, com saraus. Eu fiz isso quando fui presidente, o presidente André estava fazendo isso no início do seu mandato, do primeiro mandato. Lamentavelmente, a pandemia fez com que todo mundo se recolhesse. Mas o papel da academia é exatamente isso, levar a todos ou proporcionar a todos esse momento de cultura, de debate, de discussão, através de saraus, de simpósios, e que tenho certeza que em breve isso voltará. Caio está dizendo que, Jefferson, diga para ele, diga que o professor número 1 dele está aqui, Caio RB. Vou aproveitar aproveitar essa deixa de Caio e fazer uma pergunta mais uma vez. Um abraço para o Jorailson que entrou aí. Na questão de o jovem advogado saindo da universidade, de repente ele se vê num mundo de dificuldade que é extraordinário, nunca se viu. No mundo de pandemias, de dificuldades no modo geral. Qual o conselho que o senhor dá? A Assunção também está mandando um abraço, viu? O senhor foi entre várias alunas, ela foi uma das suas alunas. Qual o conselho que o senhor dá, como, além de advogado, professor, para esse jovem advogado que está saindo da academia, saindo da universidade, vai enfrentar esse mundo de problemas agora? Antes de responder sua pergunta, eu ainda gostaria de falar rapidamente sobre o slogan da academia. O slogan da academia é Pátria Literas Colendo Serviam, que quer dizer servir a pátria cultuando as letras. Pátria Literas Colendo Serviam, servir a pátria cultuando as letras. Então, a academia é uma casa de letras, é uma casa de conhecimento. E o conhecimento não pode ficar fechado, o conhecimento não pode ficar lacrado. O conhecimento tem que ser exteriorizado. Quanto ao jovem advogado, e eu digo sempre aos meus alunos, principalmente os dos 10º semestre, no dia da apresentação dos TCCs, como estamos fazendo durante toda essa semana via online. Eu digo sempre a eles, o mundo lá fora é difícil, o mercado é difícil, mas nunca será difícil para aqueles que têm coragem de avançar e que se prepararam para essa grande luta. É claro que o advogado jovem, recém-formado, recém-aprovado do exame de ordem, porque é o exame de ordem quem vai habilitá-lo para que ele seja verdadeiramente advogado. Se, naturalmente, ele não é aprovado na primeira vez no exame de ordem, ele é bacharel em direito. Ele só se torna advogado depois que ele está devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Quando ele chega, no início, evidentemente que ele tem que chegar tímido, até porque ele está com muito conhecimento, ele está, vamos dizer assim, com um embaralhamento de ideias. Mas, aos poucos, ele vai se descobrindo, principalmente em relação ao ramo da sua atuação, seja da área civil, seja da área crime, seja da área previdenciária, e a partir do momento que ele deslancha, que ele se descobre, que ele coloca em prática aquilo que aprendeu, ninguém segura mais ele. Ele vai embora. Então, é um erro se dizer que é uma profissão fechada, que é uma profissão difícil. Nada é difícil quando o indivíduo está preparado para a luta. No meu último discurso de Paranifia, eu disse aos alunos, agora
já não posso mais reter-vos, mas não quero vos deixar partir. Mas sinto que está na hora de vocês caminharem. Caminhem, caminha, porque lá na frente a luz do túmulo se acenderá cada vez mais e vocês serão brilhantes. É isso. Não tem segredo. Maravilha. Maravilha. Um abraço, doutor Linsmar Uzeda. Um abraço também, Alessandro, que entrou aí. Eu queria saber do senhor uma coisa que o senhor falando, eu lembrei também de, às vezes, assistir alguns advogados falando. A forma que vocês se dirigem a explicar, às vezes, letras complicadas da lei, com uma capacidade, assim, filosófica, intelectual, que a gente já sabe que é do saber, da busca pelo saber, mas tem uma coisa chamada filosofia. O direito com a filosofia entrou até um que eu chamo de sabido todo, que é o doutor Adroaldo Almeida. Um forte abraço, doutor. O direito e a filosofia, elas estão casadas? O direito tem relação com todos os ramos do conhecimento. O direito se relaciona com a sociologia, o direito se relaciona com a economia, o direito se relaciona com a filosofia, o direito se relaciona com a psicologia, o direito se relaciona com a medicina, o direito se relaciona com a antropologia. O direito não é uma ciência que se fecha. Aliás, essa cientificidade do direito ela é muito discutível. Uns acham que o direito não é uma ciência, né? Outros entendem que o direito é uma ciência. Você tem que olhar o direito dentro dessa visão científica. Professor Franco Montoro, de saudosa memória, ex-governador de São Paulo, grande professor de introdução ao estudo do direito, nas suas obras, ele nunca deixou de fazer referência ao direito como ciência. Daí os seus livros, Introdução à Ciência do Direito. Já outros, já mais perto de nós, preferem dizer Introdução ao Estudo do Direito. Você não pode dissociar o direito dentro desse pensar sociológico, esse pensar filosófico, né? Esse pensar humano acima de tudo. Principalmente o direito dos nossos dias, que tem esse viés axiológico forte, humanista, né? Por isso, as conciliações, as mediações, todos sentados ao redor da mesa para discutir um assunto e dali, mesmo que não saiam aos beijos, mas que saiam se respeitando e cada um entendendo até onde vai o seu direito. Quero mandar um abraço aqui, ó, a nossa amiga Flávia Ramos, está lá em Salvador, Bahia, nos assistindo. Um abraço, querida. Também o nosso amigo Jefferson Ribeiro, um querido Jefferson Ribeiro, um forte abraço, viu? Jefferson Ribeiro, um abraço para você. Obrigado por estar aí atento às nossas explicações. Assim, eu acho uma forma, as explicações que vocês, advogados, fazem, fantástica, né? A forma que vocês trabalham as palavras, maravilhosas. Por isso que eu perguntei sobre a filosofia, porque é uma verdadeira, às vezes é um verdadeiro poema também, né? As defesas, né? E até os juízes também, às vezes, quando vão dar algo. Eu já li decisões com poemas. Tem coisa mais bonita, tem coisa mais bonita. Catiúça, minha filha, entrando aí. Um abraço. Tá vendo? Obrigado pelo carinho. A filha prestigiando. Tem coisa mais bonita do que o júri. Tem coisa mais bonita do que a instituição do júri, onde o juiz togado preside aquela solenidade, vamos dizer assim, né? Aquele momento tão, vamos dizer assim, para uns até angustiante, porque é a vida de uma pessoa que está ali sentado no banco dos réus, é a sua liberdade, mas a decisão é dos jurados. Os jurados são juízes de fato. Os jurados são aquelas pessoas escolhidas do povo para decidir a vida daquele cidadão. E as pessoas ficam muito assim, tensas, quando diz, fulano de tal foi condenado a 20 anos, foi condenado a 30 anos. Eu me lembro bem, e eu gosto sempre de comentar esse caso com os meus alunos em sala, quando a gente fala em júri, a tendência das pessoas, até por um sentimento humano, é muitas vezes guerrear contra aquele que, lamentavelmente, cometeu um crime, cometeu um ato desabonador da sua conduta. Mas, evidentemente, que a gente tem que pensar duas vezes, porque a finalidade da pena
né? Não é extirpar o indivíduo para sempre do convívio social. A pena tem que ter um caráter instrutivo, de recuperação. Então, o indivíduo que é condenado, o indivíduo não deve ser expurgado nem entregue praticamente aos crocodilos, como naquelas penas do passado, que jogava o indivíduo num saco de alinhagem, amarrava, jogava 2 jaracufus dentro e jogava no meio do mar. A pena não tem essa finalidade, a pena tem um outro escopo, né? A pena tem um outro objetivo. A ressocialização do indivíduo é um dos objetivos do direito nos nossos dias, exatamente. Claro, cada caso é um caso, né? Há uma proporcionalidade em relação às penas, né? E que deve, naturalmente, ser acatada por todos que vivem em sociedade. Eu quero mandar um abraço ao nosso amigo Abraão, que está aí, o nosso querido amigo, um dos grandes produtores das boas cachaças da nossa cidade aí, ó. Abraão, um forte abraço. Que beleza! Quero provar a cachaça do Abraão, hein? É muito boa. É a cachaça do Sultão, na Avenida Princesa Isabel, aqui, ó, ao lado ali do posto de saúde que temos aqui na Princesa Isabel. Maravilha, professor, maravilha. Eu vi o senhor falando sobre algumas coisas que eu acho interessante aí, que o senhor voltasse a falar, porque eu gosto de aprender com pessoas que sabem o que está dizendo, né? Um abraço ao pessoal da Crônica de Tarantim. Um abraço, querido. Eu queria saber do senhor como é que fica. O senhor falou de conflitos e o direito está aí para trabalhar os conflitos. Aquelas situações, o indivíduo cometeu um crime, aí a família de quem sofreu, né, quer que o cara seja punido com a mais alta pena. E já a família de quem o paciente, não sei qual é o termo jurídico que utiliza, vou dizer de chamar de paciente aqui. A família do paciente que... Acusado. O acusado, pode ser. Quer uma menor pena. Como é que fica, como é que gerencia isso? Como é que trabalha isso? Para o todo da sociedade, claro. Os crimes estão tipificados no Código Penal. O Código Penal, rapidamente, tem 2 partes. A chamada parte geral e a parte especial. A parte geral vai do artigo 1º, aquilo que eu já falei aqui, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Todo crime está na lei e que descreve a conduta típica do ato e a pena. E a partir do 121, matar alguém é crime. Olha que o Código diz, matar alguém é crime. Reclusão, pena, 6 a 20 anos, homicídio simples, 12 a 30 anos, homicídio qualificado. Ponto. Muito bem. O indivíduo que mata, o indivíduo que tira a vida de outra pessoa, evidentemente que ele descumpre a um preceito normativo que diz que não deve matar alguém. A pena tem que ser compatível e proporcional ao ato que ele pratica. Observe que o Código é tão sábio que quando você mata em legítima defesa, você tem uma excludente da ilicitude. Quem mata em legítima defesa está excluído, porque o próprio Código diz: não há crime quando praticado em legítima defesa. Não há crime quando praticado em estado de necessidade. Não há crime quando praticado no exercício regular de um direito. Não há crime quando praticado por estrito cumprimento do dever legal. Então, o próprio Código tem a sabedoria de abonar, vamos dizer assim, determinadas atitudes que sejam compatíveis com a situação. Agora, aquele que realmente mata, evidentemente que a punição tem que ser severa. A punição tem que existir exatamente porque, senão, cada um fazia o que quisesse. Né? Os mais fortes pisaram naturalmente nos mais fracos, aqueles que se acham mais prepotentes invadiriam o direito das pessoas menos aquinhoadas, mais humildes. Então, é por isso que eu disse no início da minha fala, o direito existe exatamente para pacificar as relações intersubjetivas e não permitir que esse tipo de coisa aconteça ao léu da sorte de forma impunível.
Um abraço aos amigos que entraram enquanto a fala do professor. Val Emplacadora, um amigo querido. O Direito Vasconcelos, também a turma que entrou aí. Um forte abraço para Maravilha. vocês. Eu queria saber do senhor, basicamente um pouquinho, né, assim, são algumas inquietudes que a gente tem, né? Que as opiniões dentro que envolve o direito e a moralidade, direito, moralidade, tem algum tipo de relação que pode ser separada? Porque muita gente acha imoral que uma pessoa mate alguém e saia ileso, né? Estou falando assim, legalmente falando. Tem alguma relação a isso? Direito e moral são regras éticas, comportamentais, mas que têm campos completamente diferentes. O direito é bilateral, a moral é unilateral. O direito é exterior, a moral é interior. O direito é coercitivo, a moral é incoercitiva. A moral é sua, a moral é individual. Basta dizer que um grande filósofo chamado Kant, ele tem uma frase belíssima. Ele diz assim, duas coisas, ele é filósofo, né? Naturalmente ele filosofou em cima do texto. Duas coisas me enchem a alma de alegria e estupor. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Olha que coisa linda. A lei moral dentro de mim. Então, para Kant, a lei moral é aquela que está no seu interior. É aquela que diz faça, não faça. Devo fazer ou não devo fazer. É diferente do direito. O direito é coercivo, o direito é exterior, o direito é bilateral, o direito visa a convivência humana, já a moral visa as relações individuais. Agora, todas as duas, tanto o direito como a moral, são regras éticas comportamentais. Maravilha. Muito obrigado, professor, porque o senhor, além de nos ensinar, traz de uma forma que eu chamo de romântica. Isso é apaixonante para eu que sou leigo, né? Imagine o operador do direito. Agora, trazendo mais para a atualidade, falar um pouquinho da atualidade. Os mecanismos utilizados hoje, para a gente estar conversando aqui, o senhor está na casa do senhor, eu estou na minha. A gente está dialogando aqui, através de uma importante ferramenta. Trazendo para a realidade do advogado e os tribunais. Como é que fica essa realidade, principalmente em tempos de pandemia? Hoje a pandemia trouxe exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? A pandemia trouxe essa reflexão sobre as tecnologias. Basta dizer que as faculdades, né? Hoje eu vi o nosso magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz anunciando que as aulas serão reiniciadas, porque, lamentavelmente, a UESC não teve o primeiro semestre, via online, à distância, remotamente, como a faculdade que tem a honra de coordenar o curso de Direito, que é a Faculdade Mataís, trabalhou todo o semestre online, obrigando, naturalmente, ao professor a se reinventar, a buscar as ferramentas. Claro que foi difícil nesse primeiro momento, né? Mas que cada um tem que fazer isso para atender a necessidade momentânea. Na advocacia, a mesma coisa. Minha mulher advoga na área civil, né? Eu faço mais a parte criminal, e está a ver as voltas com as petições online, os recursos que são impetrados desta forma, as videoconferências. É um novo momento, é um novo moderno, vamos dizer assim, que desafia a todos, mas que todos, naturalmente, têm que se preparar para esse momento. Maravilha. Um abraço ao nosso amigo doutor Rubenilton, lá de Itabuna. Está na área aí, está dizendo que o senhor é fera. Rubenilton, secretário. Secretário, isso aí que eu chamo de Itabuna, porque ele parece com um amigo meu lá de Itabuna. Foi meu aluno, uma pessoa muito querida, da minha estima, hoje exerce o cargo de secretário do governo municipal, mas também professor. É professor de Direito Administrativo da faculdade. Faz parte da minha equipe de trabalho com muito prazer. E ele faz um belo trabalho na função que ele está exercendo de secretário. É uma área muito sensível, a área social. O nosso amigo Paulo Mota também está...
Ele está dizendo que eu sou fera, sofreu na minha mão como aluno, né? E ainda diz que o professor é fera. Mas ele sabe o que ele está falando. Aí é que tá. Só deu uma deixa para a gente falar um pouquinho dessa coisa do professor. Um abraço, Paulo Mota, que está lá de Salvador assistindo a gente. Paulo O Mota. professor, ele falou, ele elogiou o senhor e o senhor relatou aí que chegou junto, apertou mesmo o rapaz. E Sim, claro. eu lembro de professores que eu tive que chegava junto também, exigindo sempre ao máximo. Eu achava que nunca ia chegar e ele estava sempre exigindo. E no final normalmente no final do semestre, eu agradecia. Esse papel que o professor tem, né, de buscar o máximo, tirar o máximo do aluno, principalmente quando ele entende a capacidade. O aluno às vezes não consegue compreender, né? Como é que fica essa relação? Em princípio, o aluno fica chateado, né? Mas lá no fundo ele vai agradecer. A lembrança que você tem foi dos professores que foram duros, que jogaram duro, né? Sim. A lembrança é essa, né? O que fica é aquele professor. Eu, por exemplo, eu me recordo, né? E aí Rúbia está aí que não me deixa mentir. Como nós nos recordamos de Antenor Butler Brown, Horizontina Conceição. Horizontina foi a maior educadora que já passou pela história da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Duríssima, professor. Então, são nomes que a gente se recorda com saudade. Naturalmente, um dia, quando eu for embora, que ainda vai demorar um pouco, ele vai dizer, eu fui aluno do professor Josevando. Sofri um pouco com ele, mas graças a Deus, tenho muito orgulho de dizer, fui aluno do professor Josevando. Já tem um depoimento ao vivo aí, ó. É uma homenagem ao vivo, ó. Vivo e ao vivo. Sim, claro. Douglas e essas homenagens, e essas homenagens de paranifia, de patronato, tocam ao coração. É uma demonstração que aquilo que você ensina, a maneira como você vem trabalhando, é o caminho certo. É o caminho certo. Eu gostaria de continuar mais nesse. Melhor professor que já tive na vida. Tá vendo aí? Tá vendo? Que coisa maravilhosa, né? Em vida, né? É o que compensa, aquilo que nós dissemos no início. Nem sempre o professor não tem o prestígio financeiro que deveria ter. A Merkel disse, né, a Ângela disse que quem melhor merece ser remunerado é o professor, mais do que o presidente da República. Né? Sim, o presidente da República só chega lá porque teve o professor. Lamentavelmente, aqui no Brasil não é assim. O professor é desprestigiado, o professor sofre muito. Mas, em verdade, o professor tem recompensas ou tem compensações tocadas pelo coração que deixa a gente profundamente emocionado. E, assim, eu concordo plenamente com o que o senhor disse aí. Eu tive grandes professores e um dos professores meus, o senhor conhece ele muito bem, que eu acho uma lenda, né? Chamado professor Manuel Renato, foi o seu colega na Câmara de Vereadores. Por isso que eu citei ele. Meu colega na Câmara de Vereadores. Claro. Assim, quando eu lembro, tivemos grandes mestres na Câmara de Vereadores. Grandes seres humanos ali. Aí, às vezes, essas pessoas nos inspiravam no passado e nos inspiram hoje, né? O senhor é um dos perfeitamente. Eu sou oriundo de 2 câmaras de vereadores, todas 2 com nomes da melhor qualidade. Primeiro mandato com o doutor Hamilton Inácio de Castro. O doutor Hamilton era um estudioso do direito brilhante, sabia latim como ninguém, professor de direito romano, um homem de uma sabedoria estupenda. Professor doutor Luiz Amaral Carneiro, professora Maria Célia Lemos, Carlos Alberto Medauá Reis, quer dizer, a Câmara era outra Câmara, meu amigo. No segundo mandato já veio Paulo Moreira, até aqueles que não tinham assim muita cultura, né? Mas eram esforçados, eram estudiosos. Eu me lembro que tinha um vereador, já foi embora, chamado Roque Moraes, não sei se você conheceu, Roque Moraes, que não era uma pessoa... não era uma pessoa letrada, mas era um homem que comprava a Veja toda semana e sabia todos os fatos que se passavam no país. Então, era um cara antenado.
Estava ali exatamente para o bem da cidade, pugnando pelos mais altos problemas. Então, a gente sente que houve um distanciamento muito grande de um passado feliz, um passado legislativo feliz para o atual momento. E o professor Manuel Renato foi um deles, né? Grande vereador, muito competente, muito preparado. Haja vista aí o colégio dele, de vento em popa, né? Cada dia brilhando mais, que é o Colégio do Eduardo. O tempo voa quando a gente fala com pessoas especiais como o senhor. Aí, ó, já são 55 minutos de live. E estamos chegando ao final, né? E eu queria que o senhor falasse, o senhor já deu uma bela fala sobre a comparação, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais isso na questão da política, dos tempos que o senhor atuou como vereador, e que o senhor falasse um pouquinho como era o trato do senhor com a sala de aula e com o direito, porque o senhor era um legislador, um jurista e um professor. Como que foi esse período, assim, essa tríplice função? Eu participei, inclusive, da elaboração do regimento interno da Câmara, como participei antes da Lei Orgânica Municipal. E Maravilha. Fiz palestras por aí afora. Fiz palestra em Itabuna, fiz palestra em Bicaraí, que me recordo, fiz palestra em Uçuca, em várias cidades fiz palestra, convidado exatamente sobre a Lei Orgânica Municipal, que é a Carta Constitucional do município. Você sabe que na hierarquia das leis, nós temos as leis orgânicas, né, a Constituição Estadual e a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior, a lei mãe, a Carta Magna. Então, eu convivia bem, porque eu era professor, mas era também um legislador. E nós tínhamos orgulho, eu não sei se hoje alguém se orgulha de dizer eu sou legislador, mas nós tínhamos muito orgulho de dizer eu pertenço à Câmara Municipal de Ilhéus, eu sou vereador de Ilhéus. E eu dizia por aí afora, onde fiz palestra. Então, o trabalho era harmônico de professor e de legislador. É por isso que eu questiono hoje. Quando vejo tanta gente querendo ser vereador, eu digo, é preciso primeiro que cada um possa se imbuir do papel do vereador. O que é o vereador? Ele conhece de lei orgânica? Ele sabe de lei orgânica? Ele sabe o que é um processo legislativo? Ele sabe, se ele sabe, está na hora de arregaçar as mangas. Se não sabe, é bom estudar um pouquinho antes de correr atrás apenas do popudo salário de vereador. Maravilha. Voa o tempo. Falta 2 minutos e meio para terminar o nosso bate-papo. Eu não poderia deixar de pedir e explorar um pouco mais da sua visão do que o senhor acredita que podemos ser no pós-pandemia. O senhor como professor, como um conhecedor de leis, da filosofia, um humanista, que eu considero o senhor um humanista. O que o senhor espera para o que está por vir? Falta 2 minutos. Um abraço para Danilo Rabar. Danilo Rabar, meu sobrinho muito querido. Espero que a pandemia nos traga uma lição, sobretudo de humildade, sobretudo de conscientização. Sejamos mais humanos, mais fraternos. A pandemia veio dizer a todos nós que todos somos iguais, mais uma vez, consubstanciando o texto da Carta Magna. Todos são iguais perante a lei em dignidade e direitos. E a pandemia nos fez refletir sobre isso. Pretos, brancos, ricos e pobres. Então, pós-pandemia, estejamos mais perto um do outro. E não posso terminar esse bate-papo sem render hoje a minha grande homenagem a Jorge Portugal, esse grande nome da literatura, da cultura baiana. A Bahia hoje está mais pobre, a Bahia está de luto pela perda irreparável desta grande figura humana que foi Jorge Portugal. Que ele descanse em paz e que ele possa, de onde estiver, estar zelando por todos nós. Grande abraço para você, minha estima e minha grande consideração. Obrigado, professor, pelo carinho. Obrigado a todos que nos acompanharam aí nesse bate-papo maravilhoso, formidável. Eu vou salvar com a sua autorização, botar no YouTube para a gente nunca mais perder esse bate-papo.
Perfeitamente. Grande abraço. Um abraço a todos que nos acompanharam. Me perdoe não citar todos, porque esse corre aí eu queria ouvir mais e tirar mais do professor. Um forte abraço Até breve. a todos. Até a próxima. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.